nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Meus amados irmãos, também aqueles que nos acompanham de suas casas, queria para nossa reflexão, já que amanhã celebramos a festa de Pentecostes, embora celebramos hoje a liturgia da vigília, mas já refletirmos sobre a festa de amanhã. Depois, meus amados irmãos, de passarmos pelo caminho de desconstrução da Babel em cada um de nós, Babel quer dizer aquela confusão interior, depois de passarmos por este momento, de seguirmos este itinerário desde a quarta-feira de cinzas, onde foi imposto em nossas cabeças as cinzas. Lembra-te, homem, que tu és pó, e ao pó tu has de tornar. Seguindo este itinerário da quaresma, que é um itinerário de conversão, de mudança de vida, pelo jejum, pela oração, pela caridade, pela esmola. Chegamos na Sexta-feira Santa, onde adoramos a nosso Senhor, Ele que se entrega por amor a cada um de nós. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, como nós adoramos na Sexta-feira Santa. Passamos para a ressurreição, este momento de grande alegria que brotou no nosso coração depois que vivemos tão bem o tempo da quaresma, da Semana Santa, onde nós refletimos nos anjos que falam para os discípulos, para as santas mulheres: Ele não está aqui, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Passamos pela festa da Ascensão, Jesus, que se despede dos apóstolos, sobe aos céus e diz esta palavra: não vos deixarei órfãos. Ele cumpre esta promessa, envia para cada um de nós o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo. E este Espírito Santo, meus amados irmãos, que é capaz de transformar as nossas vidas, como o profeta Ezequiel já dizia: eu vos darei um coração novo, colocarei em vosso coração um espírito novo, tirarei o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Foi isso, meus amados irmãos, que aconteceu em Pentecostes, no cenáculo, neste lugar de muito significado para os apóstolos. Foi ali que aconteceu o lava-pés, foi ali que aconteceu a instituição da Santíssima Eucaristia, foi no cenáculo, meus amados irmãos, que aconteceu a instituição do sacerdócio. Lugar de muitas lembranças, de muitas recordações, e agora acontecerá a vinda do Espírito Santo. Ali eles estavam unânimes em oração com Maria Santíssima. É tão importante, meus amados irmãos, estarmos unidos em comunidade, em família, unidos com nossa Mãe a Virgem Maria. Podemos dizer, ela que antecipou a hora dos milagres nas bodas de Caná, ao primeiro milagre de Jesus. Com certeza também foi ela que antecipou este momento da vinda do Espírito Santo. Estarmos sempre unidos com Nossa Senhora. E aconteceu, meus amados irmãos, essa grande transformação no coração dos apóstolos. Nós já vimos pela leitura do Santo Evangelho e pela narração dos evangelistas como eram os apóstolos. Uns vingativos, nervosos, como São João e São Tiago, que como o povo não escutava a sua pregação, eles pediram a Jesus a vontade que eles tinham que mandasse um fogo sobre aquele povo. Fato que levou o nome e apelido para eles de Boanerges, filhos do trovão.
Nós vemos, meus amados irmãos, entre os apóstolos, a dificuldade de crer, a incredulidade em São Tomé. Nós vemos nos apóstolos aquela procura de estar sempre no primeiro lugar, quem é o maior no reino dos céus. Nós vemos o medo dos apóstolos, vemos em São Pedro, de modo particular, na tempestade em alto mar, onde ele vai gritar para Jesus: salva-me, Senhor, senão perecemos. Nós vemos o medo em Pedro, ao negar Jesus 3 vezes. Nós vemos o medo nos apóstolos, que se afastaram de Jesus no momento em que ele mais precisava. E estes homens, meus amados irmãos, que entraram deste modo no cenáculo, com a vinda do Espírito Santo, se transformaram em outras pessoas. Agora, totalmente diferentes, corajosos para anunciar o Evangelho, capazes de dar a sua vida por nosso Senhor, capazes de morrer por Cristo. Vemos a maioria dos apóstolos, a não ser São João, que também passou por um martírio, mas não morreu pelo martírio. Mas os outros apóstolos derramaram o seu sangue por Cristo. Estes homens que antes eram medrosos, agora tinham essa grande força do Espírito Santo. Isso é capaz, meus amados irmãos, também de ser realizado na nossa vida. Nosso Senhor também quer fazer essa transformação. O Espírito Santo também quer neste dia vir ao nosso coração e transformar as nossas vidas. De medrosos, em anunciar o Evangelho, em demonstrarmos como cristãos ao mundo, em corajosos para anunciar o Evangelho. Muitas vezes, pecadores infiéis à graça de Deus, em verdadeiros santos, basta uma coisa, meus amados irmãos: docilidade ao Espírito Santo. Nosso Senhor, Deus, nunca vai forçar a entrada no nosso coração. A ação do Espírito Santo sim vai acontecer se estivermos abertos neste dia para a sua ação. O Espírito de Deus, meus amados irmãos, que é diferente do Espírito do mundo. O Espírito de Deus, que é um amor que doa, um amor gratuito. Nós vemos o Espírito do mundo que é totalmente contrário, que é amor interesseiro. O Espírito de Deus que se demonstra a força da impotência, que é o amor. O Espírito do mundo que é a prepotência. O Espírito de Deus que é a partilha. O Espírito do mundo que é acumular cada vez mais. O Espírito de Deus, meus amados irmãos, que é estar junto, em comunidade, em parceria. O Espírito do mundo que é sempre colocar em competição uns com os outros. O Espírito de Deus, meus amados irmãos, que é a humildade, que nos conduz à virtude da humildade. O Espírito do mundo que nos apega, que nos leva ao apego às coisas terrenas. O Espírito de Deus que é renúncia. O Espírito do mundo que é este apego. O Espírito de Deus que é liberdade, que nos traz a liberdade. E o Espírito do mundo que nos escraviza. O Espírito de Deus, meus amados irmãos, que é luz, que ilumina o nosso caminho para a santidade. E o Espírito do mundo é a ilusão que cega a cada um de nós. Que nós possamos sempre deixarmos ser guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Que seja a graça que nós possamos pedir nesta Santa Missa. Nós, no dia de hoje, estamos aqui diante de nosso Senhor. E queremos também sair outras pessoas transformadas. Estamos como neste cenáculo, em oração com Nossa Senhora, neste momento tão importante da Santa Missa. E queremos também que a ação do Espírito Santo toque o nosso coração, a nossa vida.
Como eu disse, é preciso docilidade da nossa parte. Sim, nós podemos ser santos. Sim, nós podemos chegar a um alto grau de santidade, de perfeição, como é pedido por Deus a cada um de nós. Mas depende da nossa parte, da nossa luta diária contra o pecado, da nossa fuga das ocasiões de pecado, da nossa busca de oração, de intimidade com nosso Senhor. É só fazermos a nossa parte e o Espírito Santo faz o resto. Ele aquece o nosso coração, Ele nos concede esse coração novo, esse coração de carne, e tira de nós este coração de pedra. Como nós rezamos na oração, que seja a oração deste dia e durante esta semana da oitava de Pentecostes, nós invocarmos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.